Olá, me chamo Eduardo Sodré, estou dando continuidade ao curso de programação com Java e algoritmos. Estamos aprendendo algoritmos em vetores e na aula passada aprendemos a como preencher um vetor do tipo inteiro e já também aprendemos a ler um vetor do tipo nome. Então agora nós vamos aprender a trabalhar um pouco com isso. Vamos trabalhar com dois vetores agora. Então vamos criar uma classe chamada exemplo5. E neste exemplo 5, imagine o seguinte problema. Vamos começar a pensar como um programa de verdade. Vamos criar aqui o public static void main. Imagine você que um professor seu peça o seguinte exercício. Leia o nome e a idade de 5 alunos. Então, para isso, teremos que criar dois vetores. Um para idade, igual a newInt 5. Então, temos que ler a idade e o nome. Então, aqui eu fiz o quê? Vou colocar em comentário. Declaração das variáveis. Agora eu vou usar um for para ler. Mas observe como que nós vamos agora começar a fazer um programa um pouquinho mais inteligente. I igual a 0, como nós aprendemos nos vídeos anteriores, sempre coloca idade.length. Mas por que idade, sendo que tem nome e idade? Pessoal, poderia ser qualquer um desses dois. Por quê? Os dois têm o mesmo tamanho. E aqui os dois sempre têm que ter o mesmo tamanho, neste exemplo. Porque nós vamos preencher os dois em um for só. Poderia ser em dois? Poderia ser em dois for. Primeiro eu pediria o nome de todos, depois eu pediria a idade de todos. Aliás, vamos fazer da seguinte forma. Vamos ler primeiro os nomes e depois as idades. String n igual a new. Aliás, jop.showInput, digite o nome. Então vai vir para o n. Se você está com dúvida como que faz isso, assista aos vídeos anteriores. Já estou no 5º exemplo. Então, cada exemplo desse aqui eu expliquei minuciosamente, dá para você entender. Volte nos vídeos anteriores, ok? Aqui, o que eu vou fazer com este nome? Vou guardar no vetor n na posição i o n. Agora, na hora de eu perguntar a idade, pessoal, vamos ser um pouquinho mais inteligente. No lugar de perguntar, digite apenas a idade, vamos fazer assim, ó, vou mudar o nome da variável. Aqui vai se chamar índice, ou x, que seja, tá? Aqui vai até onde? Aqui vai até na idade.length. Então, aqui o nome da minha variável é i, aqui o nome da minha variável é índice. Beleza. Então, eu preciso fazer todo aquele processo para fazer a conversão do inteiro. Então, vamos lá. String s idade, que é de string, jop, showInput, digite a idade. Opa! Vou fazer a conversão. S idade. E vou colocar dentro do vetor idade na posição, qual posição? Índice. O vetor idade na posição índice recebe id. Observe, pessoal, que sempre quando nós formos usar o for, dentro do índice aqui da idade, sempre vai ser essa variável aqui, ó. Tá? O nome dessa variável sempre vai ser aqui, porque ela começa do 0 e vai até o tamanho do índice, né? do vetor, ela vai até o tamanho do vetor, por isso nós sempre vamos usar esta variável aqui para receber a variável que nós trabalhamos aqui em cima. Ok. Poderíamos deixar um pouco mais inteligente? Vamos ver como que funciona.
5, né? Vamos executar arquivo. Digite o nome. Eduardo, João, Maria, Marcos e Lucas. Digite a idade. Mas eu vou digitar a idade de quem aqui? Eu não sei de quem que eu vou digitar a idade. Então, peraí. Então, vamos dar uma melhorada nesse código. Então, vamos executar aqui. Se eu já preenchi o vetor nomes, então aqui eu poderia fazer o seguinte. Digite a idade de... Como que eu faria aqui? Colocaria... Eu quero mostrar o quê? O nome. E o nome está guardado em quê? Na variável nome. Então, eu venho aqui. Nome. Porque eu já preenchi. Então, eu preenchi o nome. Agora, eu vou preencher a idade. Então, eu vou colocar o nome na posição índice também. Porque, observe. Aqui eu não vou colocar a idade na posição 0, 1, 2, 3. Aqui eu já coloquei o nome na posição 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu posso colocar o nome na posição do índice corrente. Observe como que vai ficar melhor agora. Eduardo, Marcos, João, Maria, Lucas. Digite a idade de Eduardo. Melhorou. Digite a idade de Marcos. Digite a idade de João. Digite a idade de Maria. Digite a idade de Lucas. E agora, nós vamos fazer um for para mostrar as idades. Então, aqui eu vou chamar de X, tá? Ó, aqui eu chamei de I, aqui eu chamei de índice, aqui eu vou chamar de X. Todos eles menor que idade.length. Por que eu posso usar qualquer um dos dois? Tanto idade quanto nome. Porque os dois têm 5, tá? Então, aqui agora eu vou dar um sysout. System.out.println. Vou colocar assim, ó. O cliente, tá? O cliente. Nome na posição X tem idade na posição X anos de idade. Vamos ver funcionando? Que eu vou explicar melhor. Nome: Eduardo, João, Maria, Marcos, Lucas. Eduardo tem 25, a Maria tem 30, a Maria tem 40, o Marcos tem 48 e o Lucas tem 96. Aí aqui ele vai mostrar, olha. O cliente Eduardo tem 25 anos de idade, o cliente João tem 30 anos de idade, e o cliente Maria tem 45 anos de idade, o cliente Marcos tem 48 anos de idade, e o cliente Lucas tem 96 anos de idade. Observe que aqui nós vamos entrando em um processo quase de banco de dados. Então, aqui nós temos o nome e a idade. E isso aqui seria como se fosse um cadastro, vamos chamar aqui de cliente. Então, observe que... E o código, né? Que o código nós vamos entender que seria o índice. Então, tá lá, ó. Eduardo tem 35 anos, 25. João, 30. Maria, 45. Marcos, 48. Lucas, 96. Observe que todos eles eu usei o índice. Ó, observe comigo. Na hora de ler o nome, eu usei o índice I. Começa do 0 até o nome. Na hora de ler a idade, o índice. E na hora de mostrar, o X. Então, fica aí, ó. Parecido com isso aqui, é um sistema de banco de dados. Na próxima aula, iremos dar continuidade para trabalhar um pouco mais com isso.